iniciando hoje o estudo de número 25, né, intitulado A Pré-Existência de Cristo, dando continuidade ao Seminário Teológico de Base. Nós já estamos na nossa aula de número mais uma aula, mas já estamos avançando para o módulo 3 do Seminário Teológico de Base. São 4 módulos, fizemos 1 e 2, né? As apostilas estão no link. Se você não tem o link, na descrição dos vídeos da igreja aqui no YouTube, nós colocamos, né, o link, né, com a descrição onde a gente fornece, né, o link para as apostilas. Eu vou até colar aqui ao lado. Boa noite, Priscila, paz, bem-vinda. Tá o link aqui, lá no Linktree da igreja, é muito facinho. Se você não conhece, eu vou colocar aqui para você. Deixa eu compartilhar a tela. Pronto. E aqui você tem um link, né? Nesse link que eu coloquei, você tem um Linktree da igreja. Aqui tem a nossa webpage, né? Com a página da igreja, né? Com a nossa declaração de fé, enfim, com tudo que... Deixa eu interromper aqui o compartilhamento. Compartilhar novamente, que acho que vai ficar melhor. Compartilhar a tela. Pronto. Agora vai ficar mais fácil. E aí nós temos aqui, e aí você clicando aqui, né? Vai abrir na página inicial da igreja, né? Nós temos aqui algumas questões, uma playlist e outros temas, mas principalmente aqui um pouquinho sobre nós, um pouquinho sobre a nossa declaração de fé, as missões e valores da igreja, né? Enfim, sobre o que nós cremos, da maneira como nós cremos, está tudo aqui. Temos outras coisas, temos o endereço, o link, né, para o culto online, nas quintas-feiras, o app da igreja. Se você não tem o app da igreja, é só você baixar, né, você tem tanto na versão na App Store, né, para iOS, você vai ter lá para baixar aqui o link o aplicativo da igreja, onde você pode se inscrever lá, enfim, e pegar as atualizações, os eventos. Nós temos uma série de atividades lá, os vídeos, inclusive, da aula, saem lá também, sem propaganda. Se você não tem o YouTube Premium, você quer assistir a aula e você tem propaganda, você pode assistir pelo app da igreja, que não tem as propagandas. Também na Google Play, né? Na loja da Google Play também, se você quiser instalar, só você clicar lá nesse link, você vai baixar, faz a sua inscrição, nós aprovamos lá na hora. E aí, link para as aulas de terça, e aqui tem as apostilas, né? Se você quiser acompanhar as aulas anteriores, tem a apostila 1, módulo 2 e módulo 3, né? Se você clicar aqui, vai vir todas as apostilas, né? Módulo 1, módulo 2, né? E agora nós estamos iniciando a apostila de módulo 3, que trata justamente sobre cristologia, uma parte dela, né? Que é sobre um estudo sobre Cristo. Além disso, nós temos aqui o canal do YouTube da igreja, né? Nosso vídeo de lançamento, se você ainda não viu, é muito bonito o vídeo de lançamento da igreja, que nós fizemos bastante coisa aí de conteúdo para você curtir, tem local dos nossos cultos também, Instagram, Spotify. Se você quiser curtir, por exemplo, os louvores que nós cantamos na igreja, é só você clicar aqui que você cai direto na playlist, né, do ministério, e aí na playlist aqui nós temos todos os louvores, né, que nós cantamos nos cultos, nós listamos eles aqui para você acompanhar. Então, poxa, eu fui na igreja, pastor, gostei daquele louvor, queria ouvir ele de novo, está aqui, né? Nós temos vários louvores que nós cantamos, tem alguns que são novos, né? Como, por exemplo, deixa eu voltar aqui, a Boa Parte, por exemplo, que é um louvor que a gente tem cantado bastante na igreja. Acho que eu precisaria ter uma conta, eu tenho a conta, mas, enfim, você poderia ouvir aqui o louvor, entrando lá ou se inscrevendo. Deixa eu entrar aqui, que eu acho que fica mais fácil. Vou mostrar. E aí você tem várias opções, né? Louvores para você ouvir. Então, assim, bastante legal. Clica, aqui tem papéis de parede, né? Fundos do Google Meet, que você quiser aí da igreja, para celular, fundo de celular, né? Para colocar no seu celular. Lá também no meio da igreja para você utilizar. Enfim, nós temos aqui diversas opções, né, para você participar da igreja. Se você ainda não participa,
fica aí a dica para você utilizar os materiais da igreja. Mas voltando aqui, né, sobre o que nós estamos falando, hoje nós estamos iniciando o estudo de número 25. Na semana passada eu dei uma aula falando sobre cristologia. É necessário que a gente entenda um pouquinho, né, sobre isso. Por que é necessário estudar a fundo a Cristo, né, o autor e consumador da nossa fé. Nós aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador, mas a verdade é que poucos cristãos entendem a profundidade do ministério e do sacrifício de Cristo na cruz, né? Como Deus, e que Jesus é Deus, como Deus se esvaziou de si mesmo, né? E se tornou como um de nós, e habitando entre nós, né? Nós vimos a glória, né? Do unigênito do Pai, nós vimos a face visível do Deus invisível, e uma vez estando entre nós, né? Ele manifestou todo o seu amor, toda a sua graça, e ressuscitou o terceiro dia, ascendeu aos céus. Então, a gente entender que Cristo, né, como ele existia, qual é a conjectura diante da eternidade, enfim, tem um monte de coisas para a gente falar um pouquinho hoje, mas antes disso eu vou pedir para a diaconisa Madix orar por nós e abençoar a nossa aula. Boa noite, a paz. Bendito Padre Celestial, muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Deus, por um dia mais, uma aula mais abençoada. Muito obrigado, Deus, porque hoje estamos iniciando el módulo 3, Cristología, el aula número 25, 26. Muito obrigado, Deus. Ilumina al pastor Lucio, que con mucha disposición Él le da de gracia lo que Él recibió de gracia, Señor Jesús. Quita toda distracción en la mente de todos los que estamos participando de esta aula en este momento y de los que van a participar después en YouTube. Quita toda distracción para que podamos entender y el Espíritu Santo ministre a nuestro corazón, a nuestra mente, y podamos crecer y que nuestra confianza en Dios, nuestra dependencia, cada día sea más y más. Muito obrigado, Deus, por sua fidelidade. Muito obrigado, Deus. Em nome de Jesus, de Cristo Jesus, peço esto. Amém e amém. Amém, amém, amém. Então, hoje eu vou precisar que você, olha, quem tiver com o microfone aí, fale à vontade. Vai ser uma aula bem dinâmica nesses termos. Para nós iniciarmos, eu queria ler um texto de 1 Timóteo, no versículo 4, no capítulo 4, perdão, no versículo 16. 1 Timóteo 4:16. Se alguém puder ler 1 Timóteo, né, primeira carta a Timóteo, no versículo 4, no capítulo 4, no versículo 16. Alguém pode ler para mim, por favor? Primeira Timóteo 4:16. Amém. Primeira de Timoteo 4:16. Isso. Atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois, agindo assim, você salvará tanto a si mesmo quanto aos que o ouvem. Amém. Esse texto essa carta, né, de Paulo a Timóteo. Timóteo era um jovem pastor que, enfim, tinha um ministério, né, de pastoreio iniciado. Ele era muito jovem quando ele inicia esse ministério. E o apóstolo Paulo ele faz algumas recomendações a Timóteo. A primeira carta e a segunda carta de Timóteo são consideradas epístolas, né, direcionadas a pastores, né, ao pastoreio da igreja. O apóstolo Paulo, nesse capítulo e nesse versículo especificamente, ele está dizendo o seguinte: olha, tem cuidado, ou tome cuidado, ou fique atento, né, para você mesmo, para a sua própria vida e para a doutrina, ou seja, para aquilo que a Bíblia estabelece como regra de fé. E persevera nela, né, e se mantém firme nelas.
por causa da sua vida, né? E para a doutrina, do ponto de vista prático, não só de conhecer a doutrina, mas de viver a doutrina. Então, ele atenta para isso. Olha para a sua vida, vive ela, e fica atento à doutrina que você conhece, que é a palavra de Deus. E persevera nessas coisas. E ele explica o porquê disso. Ele fala, porque fazendo isso, te salvarás, ou seja, você salvará você mesmo, ou seja, você encontrará o caminho da salvação em Cristo Jesus, tanto para você, quanto para aqueles que te ouvem, quanto para aqueles que estão, que você tem ensinado, que você tem pastoreado na sua vida. Então, muito do que nós... Por que eu escolhi esse versículo para abrir a aula de hoje? Muitos dos estudos que nós vamos ler ao longo, né, desse período todo, até o final dos 50 estudos da Escola de Discípulo, tem uns que vão falar diretamente ao seu coração e ao seu espírito. Existem outros que vão falar diretamente e precisam falar diretamente ao seu entendimento e à sua mente. Existem bases da nossa fé que elas precisam ser entendidas com muita clareza a respeito daquilo que cremos, em quem cremos e da forma como cremos. O estudo a respeito de Jesus, a cristologia, o estudo a respeito de Cristo, ele é fundamental, né? Não somente para que nós tenhamos uma fé fortalecida, mas também para que a gente tenha uma doutrina fortalecida. E uma doutrina fortalecida, um conhecimento fortalecido, nos protege, né, de uma série de distorções, né, e inverdades a respeito do Evangelho. Uma dessas doutrinas que precisam ser conhecidas, que são fundamentais para o cristianismo, é a doutrina da pré-existência de Cristo. Pode parecer confuso no início, ou até mesmo desnecessário, já que a maioria das coisas vão cair num lugar comum, como eu disse na última aula, mas a pré-existência de Cristo, esse conhecimento dessa doutrina, a compreensão correta disso, ela não só fortalece a nossa fé, mas ela evita, nos faz, né, nos impede que a gente caminhe por meio de heresias, por meio de conhecimentos que são contrários à palavra de Deus. Qual é a definição de seitas e heresias, né? Seitas são coisas que vão, teoricamente, diretamente contra aquilo que a Bíblia diz. Então, o que é uma seita? É alguma prática que rejeita completamente aquilo que está estabelecido na Bíblia. Então, qualquer prática religiosa ou como é que eu posso dizer, o intelectual que rejeite aquilo que a Bíblia estabelece, ou que não pratique, a gente pode estabelecer como uma seita, como algo isolado, né, nesse aspecto. Agora, quando nós falamos de heresia, é aquilo que pega a palavra de Deus e distorce uma parte da palavra de Deus para encaixar naquilo que é a sua doutrina prioritária. E uma dessas práticas de distorção daquilo que é a palavra de Deus passa diretamente pela doutrina da pré-existência de Cristo. A noção de pré-existência de Cristo, ela impacta diretamente, né, não só o nosso conhecimento, como a nossa fé diária. Entender que nós servimos a um Deus eterno, imutável, nos dá confiança plena sobre as suas promessas e a sua soberania sobre todas as coisas. Quando entendemos, quando você compreende que Cristo é eterno, né? Que Cristo é eterno, você percebe que a sua obra redentora, a obra de salvação, a morte substitutiva de Cristo na cruz do Calvário por mim e por você, ela é parte não de um acaso, mas de um plano divino que ultrapassa, que transcende o tempo. Ou seja, o que você está dizendo, pastor? O que eu estou dizendo é que Deus pensou no Ellerson, na Jaqueline, na Tatiana, no Lúcio, na Tânia, na Madília, no Marcos Vinícius, na Priscila, antes da fundação do mundo, antes da fundação desse tempo. Nós fazemos parte não de um acaso, não de uma
uma tirada de sorte, né? Deus não jogou dados e resolveu salvar cada um. Não, Deus estabeleceu um plano lá antes de todas as coisas, na eternidade. Deus decidiu que alcançaria baseado em seu amor a cada um de nós. E Deus assim estabeleceu aquilo que é o mais profundo e complexo e extraordinário plano já estabelecido, que é o plano divino da salvação. E a esperança, né, muito clara, de que nós somos seres que fomos alcançados por alguém maior e muito mais, como é que eu posso explicar? E muito além das nossas competências de entendimento a respeito de que esse ser sobrenatural, eterno e que é espírito, ele trouxe para nossas vidas. Então, quando nós falamos da compreensão da pré-existência de Cristo, a gente entende que compreender que o que se estabelece a partir do nascimento de Jesus e Maria, né, do nascimento virginal de Jesus e Maria, é só uma parte complementar, é a execução, como diz em Efésios, de algo que Deus Pai estabeleceu na eternidade com o Filho e o Espírito Santo, atuando claramente para que chegasse naquele momento que o apóstolo Paulo vai chamar nas suas cartas da plenitude dos tempos, ou seja, com todas as coisas econômicas, todas as variáveis econômicas, financeiras, políticas, tudo contribuía para que Jesus viesse naquele momento. O apóstolo Paulo diz, quando chegou a plenitude do tempo, ou a plenitude dos tempos, Jesus se manifesta. E quando Jesus se manifesta, ele impacta de maneira certeira não só o seu tempo, mas todos os tempos a partir dali. Jesus impacta aqueles 12 homens separados como apóstolos lá, como discípulos lá em Jerusalém, há 2000 anos atrás, mas também a onda do impacto do ministério de Cristo, ela é tão profunda que ela alcançou 2024 anos depois, a cada um de nós, da mesma forma que aqueles homens foram impactados. Porque o mesmo Espírito que atuou lá naquele dia, na salvação daqueles homens, é o mesmo Espírito que continua atuando em mim e você nos dias de hoje e que continuará atuando depois de nós. Então, é importantíssimo, né, a gente conhecer essas bases do nosso conhecimento como cristãos, né, daquilo que nós cremos como cristãos, né? Por exemplo, algumas perguntas que eu deixo aqui, acho que vocês fiquem à vontade para responder, mas não sei se vocês vão responder, e gostaria que vocês respondessem, fossem participativos hoje, né? Por exemplo, Jesus Cristo, ele passa, o Filho, ele passa a existir em que momento? Quando ele nasce de Maria, sim ou não? Por exemplo, Jesus ele só passa a existir quando ele nasce? Essa é uma pergunta, sim ou não? Não certo nem errado, tá? No, pastor, no. Não, não. Jesus ele já existia antes do seu nascimento, amém? Jesus ele é o verbo que se fez carne. Jesus se esvaziou, né, de toda a sua glória como Deus e se manifestou entre nós. Então esse é um conceito básico. Então Jesus ele já existia, ele já tem uma pré-existência ao seu nascimento. Mas uma outra pergunta, Jesus a sua pré-existência implica em eternidade? Jesus ele é eterno, como o Pai é eterno, como o Espírito é eterno? Ou Jesus ele simplesmente em algum momento ele foi criado como filho? Essa é uma outra pergunta, por exemplo. Jesus existia de eternidade a eternidade? Ou Jesus em algum momento ele foi criado, por exemplo? De eternidade a eternidade, pastor. Eternidade e eternidade. E por que é importante que nós conhecemos essas bases fundamentais? Pode parecer assim, não, mas você está falando algo muito óbvio, mas nós temos hoje, nos dias de hoje, diversas seitas, né, e heresias, na verdade, propagadas, né,
nos tempos modernos que defendem uma visão diferente daquilo que nós cremos como cristãos nascidos de novo, cristãos protestantes em Cristo Jesus. Um exemplo dessa prática, por exemplo, é o arianismo, né? O arianismo, ele defende que Jesus ele era filho de Deus, mas não existia eternamente. Em algum momento, o Deus Pai o criou e, portanto, isso ele é subordinado, Jesus é subordinado ao Deus Pai. O Deus Filho foi criado em algum momento da eternidade. Mas por que é necessário a gente tocar nesses assuntos? O que o arianismo tem a ver com hoje em dia? Porque nós vemos, por exemplo, hoje, nas práticas na nossa sociedade, por exemplo, heresias, né, seitas heresias, como, por exemplo, os testemunhos de Jeová. Os testemunhos de Jeová, eles creem dessa forma. Eles creem, sim, que Jesus é Deus, que ele é o Filho de Deus, mas ele é um Deus menor do que o Deus Pai. Ele foi, em algum momento, ele foi criado a partir de algum momento da eternidade. Então, ele passa a ser criatura e não mais criador. Ele passa a ser da mesma essência de Deus, mas ainda assim um Deus menor. Por isso, eles se autodenominam os testemunhos de Jeová. E aí uma série de heresias é criada a partir desse momento. Então, eles defendem que Jesus era o arcanjo Miguel antes da fundação do templo. Enfim, é uma série de questões que vão surgindo a partir desse simples princípio que é muito claro na Bíblia a respeito de tudo aquilo que nós cremos e da forma que nós cremos. E é nisso que nós vamos tocar hoje, né, aqui na aula, é justamente sobre esse entendimento. De que maneira nós podemos crer e como nós cremos que Jesus ele é o Filho de Deus, ele é Deus e ele sempre existiu de eternidade a eternidade. E é isso que se propõe, né, o estudo de número 25, intitulado O Cristo Pré-Encarnado ou a Pré-Existência de Cristo. Né? Então, a postura é a seguinte: a doutrina da pessoa de Cristo, ou cristologia, é crucial para a fé cristã. Ela é básica para a soteriologia, ou seja, para a doutrina da salvação, pois se o Senhor não era quem ele afirmava ser, então seu sacrifício foi deficiente, não sendo suficiente para pagar os pecados pela humanidade. Porque qual é a base da nossa crença da salvação? Jesus era 100% homem e, ao mesmo tempo, era 100% Deus. Como 100% homem, ele cumpria todos os requisitos estabelecidos na lei para que, por meio de pela morte de todos se salvassem. Então, Jesus vem e cumpre todos os requisitos da lei. Um humano, 100% homem, cumpre aquilo que era o requisito da lei. Por isso Jesus diz, olha, eu vim para cumprir a lei, não para abolir, não para anular ela, mas para cumprir ela. Então, como 100% homem, ele cumpre toda a lei de Deus. E como 100% Deus, Jesus faz isso de maneira perfeita, única, imaculada. Jesus, como 100% Deus, não havia nele pecado, não havia nele distorção de caráter. São conceitos simples, mas que muitas pessoas têm dúvidas sobre isso, ou nem pensam sobre isso, e acabam se deparando, de certa forma, ou de certa maneira, com esse tipo de questionamento ou de colocação, por exemplo, de um parente que acredita em outras coisas de maneira diferente e não sabe se posicionar e não entende a fé que creem. Esses fundamentos, eles são pilares que fazem da nossa fé terem um alicerce muito claro e nos impeçam de caminhar por situações onde essa fé ela pode ser, de alguma maneira, distorcida ou até mesmo abandonada por conta dessas heresias. Nós conhecemos, né, eu e a pastora, por exemplo, pessoas que acabaram abandonando a sua fé justamente por desconhecer esse tipo de coisa e abraçaram doutrinas que não se estabelecem, né, ou que não permanecem diante daquilo que a Bíblia estabelece, mas acabam abraçando porque não conhecem. Então, primeiro, o que significa a pré-existência de Cristo? Significa que Jesus existia antes de nascer como homem, antes mesmo até da criação do tempo. É um conceito paralelo, mas distinto da eternidade. Então, Jesus
ele sempre existiu, ele sempre existirá, ele é antes da criação do tempo, ele é de eternidade e eternidade, ou seja, Jesus, ele sempre existiu na forma de Deus como Deus, e, portanto, ele é Deus. Então, essa é uma percepção, um conhecimento que precisa ser muito claro para a gente. Jesus, ele é o verbo eterno, né? Ele não apenas temporário, ele não começou a existir. Eu separei essa frase aqui de Agostinho, de Agostinho, né, de Hipona, que diz o seguinte: Cristo é o verbo eterno, não apenas temporário, ele não começou a existir quando nasceu de Maria, mas sempre existiu. E isso é uma doutrina fundamental para a fé cristã. Para que nós... Existem muitas seitas, muitas heresias que caminham no meio da igreja, e isso daqui eu vou te dar uma série de exemplos que parece... Porque quando você não conhece, você acaba absorvendo essas questões e simplesmente sem questionar, porque você não conhece, você não tem um filtro para isso, né? Mas nós temos hoje, por exemplo, né? E eu não estou questionando aqui, por exemplo, o conhecimento, a capacidade intelectual, eu não estou questionando isso. Mas, por exemplo, nós temos uma aceitação muito grande no meio protestante hoje do Rodrigo Silva, que é um arqueólogo, pastor das testemunhas de Jeová, da Adventismo do Sétimo Dia, por exemplo, e que crê em coisas diferentes, né, daquilo que nós cremos de maneira direta. Nós temos uma posição clara como igreja, e não é a igreja Ministério do Deuteronômio, a igreja protestante no Brasil e no mundo. Nós temos uma posição clara, por exemplo. Testemunha de Jeová, heresia, seita. Adventista do Sétimo Dia, seita, heresia. Nós temos essa classificação clara por conta dessa divergência de conhecimento daquilo que é a base da fé cristã. A saber o seguinte, lembra sobre isso? Somente a fé, somente a Deus glória, somente Cristo, somente... posso sim, Lorena, posso sim. A minha ideia é evoluir em relação a isso. Somente a Deus glória, somente Cristo, somente a fé, somente a graça e somente as Escrituras. Então, essa é a base, para você saber se é uma religião genuinamente cristã, protestante, da maneira como nós entendemos ser da Igreja de Cristo na Terra. Primeiro, somente as Escrituras. Não aceita nenhum outro escrito que não seja a Bíblia. Nada fora da Bíblia, nada que não seja da Bíblia é considerado como nível das Escrituras. Vou dar exemplos simples aqui sobre essas bases. Por exemplo, Adventista do Sétimo Dia, só para pergunta para começar a entrar nesse assunto, como a Lorena pediu. Os Adventistas do Sétimo Dia, eles acreditam, por exemplo, que os escritos de L.G. White, que é a chamada profetisa, ela tem o mesmo nível dos escritos bíblicos. Então, os adventistas, por exemplo, eu não vou detalhar aqui agora, mas eles são uma dissidência do cristianismo, né? Eles, se eu não me engano, eles entram... Posso estar errado agora, mas eram presbiterianos, mais wesleyanos, era uma junção de batistas, algo assim, e eles fundam uma igreja onde Ellen G. White era profetisa, era considerada a profetisa dessa igreja, né? E dessa igreja, qual é o maior erro, né? Ela faz toda uma teologia sobre a volta de Jesus. Ela estabelece, né? Ela estabelece, né, uma data para o retorno de Jesus, onde ela diz que, se eu não me engano, em 1844, que Jesus voltaria em outubro de 44. Em outubro de 44, 22, acho que de outubro de 44. E ela estabelece essa data. E eles se preparam. Gente, vocês não estão entendendo assim. Se preparam, eles se vestem de branco, eles vão para os telhados, aguardando a volta de Jesus, etc, etc, e não se cumpre. E aí ela marca uma nova data, faz um novo cálculo, e não se cumpre, e entra numa grande... E eles criam toda uma teologia. Então, tem toda uma teologia diferente. Eles acreditam que nós vivemos num tempo agora que Jesus está no sacerdócio expiatório, e toda uma teologia. Eles não creem que nós somos salvos.
Eles acreditam que na igreja existe salvo, mas salvo é aqueles que são escolhidos. São 144 mil. Então, assim, existe todo um arcabouço. Quer ver, por exemplo, outra questão que nós não concordamos. Já falei sobre a aula aqui sobre a Reforma Protestante, né? De 1517. Por que nós protestamos, né? Por que você é protestante? Por que nós protestamos? Porque nós protestamos contra algumas doutrinas da Igreja Católica lá em 1517 começou esse movimento. Começou um pouco antes, mas tomou corpo ali em 17, depois acabou se propagando. Um desses temas. Nós não cremos que o Papa tem a mesma autoridade dos apóstolos, ou seja, os católicos acreditam que as bulas papais têm a mesma autoridade, o mesmo nível das escrituras sacerdotais, das escrituras sagradas. Ou seja, que a Bíblia, entre as, continuou sendo escrita através das bulas papais. Muitas vezes a pessoa pensa, os católicos, crentes não aceitam católico. Não, pelo contrário, nós até hoje somos considerados como excomungados pela Igreja Católica. Vocês sabiam disso, por exemplo? Na prática, no dia a dia, não tem muito disso, mas os católicos, assim, a Igreja Católica, ela considera como herege, excomungado, ou seja, separado da Igreja, expulso da Igreja, quem adere à fé protestante. E nunca reformulou a sua posição enquanto igreja. Óbvio que na prática, no dia a dia, não estou empregando nenhuma guerra contra os irmãos, contra os católicos, nada disso, né? Mas o que eu estou dizendo é só a prática, porque nós não conhecemos a nossa fé, nós não entendemos como é que as coisas se posicionam, né? E essas coisas são muito sutis, né? A gente vai ver aqui sobre o unitarismo, por exemplo, né? Que acredita sobre ser um único Deus manifesto, né? A Trindade não seria um Pai, Filho e Espírito Santo, mas é a manifestação do mesmo Deus de 3 formas diferentes. Por exemplo, unitarismo. Quer ver um unitarista que é uma heresia? Eu vou explicar mais para frente. Um unitarista famoso, que acabou pegando até meio que por isso todo mundo. Se você ouve aquele louvor, aquele não há ferrolhos, nem há... Sabe, conhece esse louvor? Esse louvor é lindo, assim, não tem nada contra o louvor. O louvor é perfeito e uma benção. Mas o pastor que é responsável por essa igreja que colocou, que compôs esse louvor, da Voz da Verdade, se não me engano, ele tem uma posição unitarista que claramente é heresia. Ele adotou uma posição unitarista que claramente é heresia. Então, é importante que você conheça a base da sua fé para que você não venha a se expor a esse tipo de coisa. Então, a importância doutrinária, né, dessa questão da preexistência de Cristo. Primeiro, no nascimento, né? Se Cristo vai existir sem nascimento, então não existe uma trindade eterna. Então, primeiro, qual é a importância doutrinária da pré-existência? Primeiro, se você só crê que Cristo só passa a existir a partir que nasce, né, do momento que nasce, então você tem um problema, porque você não tem uma trindade eterna. Você só basta ter uma trindade a partir do nascimento. Óbvio que é um absurdo, mas tem algumas pessoas que defendem isso, né? Tem pessoas que dizem que nasceu o homem, o espírito, enfim, veio depois sobre o homem. Tem uma série de absurdos, mas que nós precisamos, como crentes, ter um entendimento daquilo que nós estamos vivendo para nós podermos dar o motivo da nossa fé e podemos nos apartar desse tipo de doutrina. Então, qual é a questão da importância da doutrina da pré-existência? Por exemplo, na divindade. Se Cristo não era pré-existente, então não poderia ser Deus, porque não existe. Vamos aprofundar um pouco esse conceito. O pré-requisito para ser Deus, tá? Esquece um pouco, abandona um pouco agora a questão bíblica nesse aspecto. Eu estou usando um pensamento mais profundo, no sentido assim, mais filosófico de conceito. Qual é o pré-requisito para alguém se autodeclarar Deus? Ele precisa ser criador e não criatura. Esse é o ponto principal. Para ser Deus, ele precisa sempre ter existido e nunca ter sido criado. E aí nós já discutimos aqui algumas vezes, eu já tratei sobre isso algumas vezes aqui, se você não assistiu, volta nas aulas lá atrás, sobre as características de Deus. E aí eu fiz um exercício, não é uma questão só de fé, é uma questão de honestidade intelectual. Já abordei isso do ponto de vista
da ciência, né? Porque mesmo com toda a teoria, né, da criação, do Big Bang, tal, chega um momento que eles não conseguem explicar o que tinha antes. Houve uma... Vamos partir do princípio que houve uma explosão que criou todo o universo. Ponto. E o que tinha antes? Não, era uma singularidade, ou seja, era um todo unido num único ponto. Tá, mas o que criou essa singularidade? Eu já discuti isso aqui. A ciência, por exemplo, ela admite que a partir dessa singularidade, dessa explosão, é que passou a existir o tempo, o espaço e a matéria. O que eu estou falando? Antes disso, você não tinha espaço, porque era tudo num único pontinho. Então, você não tinha, lembra de matemática? Eixo X, Y, Z. Você não tinha tridimensionalidade, porque você tinha um único ponto. Então, a partir do momento que há essa criação, é que você começa a ter o espaço, ou seja, você começa a ter a tridimensionamento, porque não é um único ponto. Você passa até a matéria, porque até então toda a matéria, pela ciência, estava reunindo ali num único ponto, numa singularidade. E aí, a partir dali que existe a matéria. E outro ponto é que não tinha tempo, porque como as coisas não passavam, né, não existia contagem de... O que conta o tempo? A partir do momento que algo nasce, algo morre. Você começa a contar um tempo, né, de existência. Algo passou a existir, você começa a contar um tempo. Não tinha tempo. Então, isso eu estou falando de Einstein, teoria, tudo assim, a ciência de maneira geral. Então, mas e o que tinha antes disso? O que criou antes disso? Ora, só para concluir esse pensamento, se não existia tempo, se não existia espaço e se não existia matéria, para existir antes disso, você precisa ter um ser atemporal, ou seja, não estava submetido ao tempo, não material, porque não estava submetido à matéria, e também não preso ao espaço, porque ele existia antes do espaço. E o único ser que estabelece, que preenche essas três características é Deus. Deus, ele não é material, porque ele é espírito. Deus não está preso no tempo, porque o tempo de Deus é o Kairos, ele está acima do Cronos, do nosso tempo. E Deus, ele não está limitado por tempo e espaço, porque ele é onipresente. Então, a questão é, quando nós entendemos a base da nossa fé, a divindade, né, como essas coisas se comportam, tudo começa a fazer muito sentido do ponto de vista da maneira como nós nos posicionamos diante da sociedade. Ter muita tranquilidade para estabelecer a sua fé. Então, de uma maneira muito honesta, intelectual, voltando aqui, se Cristo não era presidente, então não poderia ser Deus. Por que? Pastor, mas é óbvio, a Bíblia diz que Deus, mas é óbvio, mas se alguém criou Deus, vamos voltar aí nos multiversos, num monte de besteira aí que tem, que eu gosto muito para filme de ficção científica, adoro os filmes da Marvel, vejo lá, não tem problema nenhum com isso, mas tomando esse parâmetro, vamos então supor que vamos partir da seguinte premissa: Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, foi criado por alguém em algum momento. Então, eu vou chamar essa pessoa de Pai de Deus. Então, quem é o Pai de Deus? Tá bom. Então, Deus tinha um pai. E quem é o pai do Pai de Deus? E quem é o pai do pai do Pai de Deus? E quem é o pai do 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 Pai de Deus? Em algum momento, você vai ter que admitir que existe um princípio criador, um princípio inicial de todas as coisas. Não existe como você recuar isso eternamente. Em algum momento, você vai ter que dizer assim, não, tem um princípio criador, tem uma parte, tem uma origem de todas as coisas. E essa origem, ela se autodeclara em Apocalipse, dizendo, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o começo e o fim de todas as coisas. Jesus se declara assim. Jesus se declara como exatamente encaixando nessa lacuna. O Senhor, o Deus da Bíblia, ele se declara assim, eu sou o que sou. Eu existo sem nenhum motivo. Eu sou aquele que sou. Ou que aquilo o apóstolo Paulo fala, porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Ou em Atos 17, porque nele nós existimos, nos movemos e vivemos. O Senhor, ele é o princípio de todas as coisas. Sobre qualquer tipo de abordagem filosófica, científica, você precisa reconhecer, se você é honesto, intelectualmente honesto, você precisa reconhecer que existe um princípio originário para todas as coisas. Então, se Cristo não era presidente, então não poderia ser Deus. E é óbvio que ele era Deus, ele se declara e se coloca nessa posição. E nas declarações,
Se Cristo não era presidente, ele emitiu a respeito do que ele era, e, consequentemente, possivelmente, ele emitiu sobre os outros assuntos. Então, a doutrina da pré-existência é fundamental. Cristo sempre preexistiu. Por quê? Porque ele existia antes do seu nascimento, porque a Trindade existia antes, porque ele era divino e ele se colocou, inúmeras provas, nós vamos ver sobre isso, das evidências da preexistência de Cristo, e nas suas próprias declarações. Jesus disse, olha, eu e o Pai somos um. Com esse escopo, né, com essa estrutura, a gente consegue ver nas Escrituras a evidência da preexistência de Cristo. A saber, a sua origem celestial, a sua obra na criação, ao seu relacionamento com o próprio Deus e o seu relacionamento com o próprio João Batista. E a gente vai olhar aqui alguns desses textos. Até aqui tudo bem, pessoal? Eu preciso ter um feedback de vocês. Está tudo claro? Vocês têm alguma dúvida do que eu estou falando? Tudo bem, pastor. Tudo bem, não tenho dúvida. Bem? Não, tudo bem. É importante que nós tenhamos essa percepção clara. Isso precisa estar desenhado na nossa mente. Muitos cristãos hoje têm dificuldade de se posicionar no trabalho, na faculdade, no meio da sociedade de maneira geral, porque não conhecem sua fé. Porque acham que ou compram um discurso, né, secular de que ser crente é ser burro, ser crente é ser massa de manobra do pastor, ser crente é ser gado, é ser massa de manobra, o que for. Só que a nossa fé, ela é rica. A sociedade moderna, ela é pautada nos pensadores cristãos. A sociedade moderna, ela foi pautada pelos pensadores cristãos. A nossa fé, ela é profunda, ela é estruturada. O erro não está nas pessoas pensarem assim, o erro está em nós, não sabemos fazer aquilo que o apóstolo Pedro fala, é que, ao sermos questionados, não sabemos dar o motivo da nossa fé. A nossa fé não tem conflito com a ciência, nós não somos contra... Não, meu irmão. Absolutamente distante disso. E vamos ver aqui, e eu vou só ler esses 4 itens aí, a sua origem celestial, né? Versículo se refere à existência de Cristo antes do nascimento. Vamos ler João 3,13 e 3,31. Deixa eu abrir aqui também, que eu acho que ajuda. Deixa eu abrir aqui. Se você puder abrir aí, também me ajuda. Deixa eu só trocar aqui a versão da Bíblia. Eu vou ler o capítulo João 3,13. Diz assim, olha, ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo para não condenar o mundo, mas para que esse fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Então, João, ele começa aqui com palavras do próprio Jesus. Jesus está dizendo para os discípulos, ninguém jamais subiu aos céus, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Ele está dizendo, ninguém foi até os céus, a não ser aquele que já veio de lá. Então, Jesus, ele diz, olha, não é que eu estou indo para lá, eu não estou indo para lá, eu estou voltando para lá. Eu estou voltando para lá, eu estou subindo para lá, porque eu já vim de lá. Ninguém jamais foi aos céus, a não ser aquele que veio do céu, que é o Filho do Homem. Então, Jesus, ele declara a sua pré-existência, a origem dele é celestial. Ele veio do céu para a terra e voltou só pôde voltar ao céu porque ele já veio de lá. Ele já estava lá, estabelecido na eternidade. E aí, no versículo 31, ele declara o seguinte, aquele que vem do alto está acima de todos. Aquele que é da terra pertence à terra e fala com quem é da terra. Agora, aquele que vem do céu está acima de todos. Jesus, ele claramente declara sua origem celestial de maneira indiscutível.
Em nenhum momento Jesus deixa dúvida sobre a sua origem. Ele fala, olha, eu estou indo para o céu, que ninguém pode voltar para lá, a não ser aquele que veio de lá. E eu sou maior do que todos, porque eu vim do céu. Aquele que é da terra fala as coisas que são da terra, e com aqueles que são da terra. Mas aquele que é do céu, aquele que vem do céu, né? Ele não só ele está acima de todos, mas como ele fala, ele tem autoridade sobre todos, ele está colocado acima de todos. Então, Jesus ele tem a sua origem celestial. A sua participação na obra de criação. Cristo estava envolvido na obra de criação, sendo anterior a ela, né? João 1:3, eu vou ler aqui, já aproveitar que eu estou aqui, João 1:3, diz assim, olha, eu vou ler esse texto todo de João, porque ele é muito profundo. Ele fala assim, ó, no princípio, aquele que é a palavra estava com Deus. Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês, para que vocês possam ler junto comigo. Pronto. Eu estou aqui no versículo 1, tá? No princípio, era aquele que é a palavra, e ele estava com Deus, e ele era Deus. E ele estava com Deus no princípio. Prestem atenção, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele está a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Surgiu um homem enviado por Deus, chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que todos, por meio dele de todos os homens crescem. Ele próprio, João Batista, não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz, que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra, o Logos de Deus, estava no mundo. E o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, olha como é linda essa passagem, João falando de mim e você. Contudo, aos que o receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. As quais não nasceram por descendência natural, ou seja, não são filhos de Deus por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. É o Espírito que realizou o novo nascimento em mim e você. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. E vimos a sua glória, a glória como unigênito, único gerado, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele, e ele exclama, este é aquele de quem eu falei, aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim. Todos nós recebemos da sua plenitude, graça sobre graça. Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está junto do Pai, o tornou conhecido. E este foi o testemunho de João. Quando os judeus de Jerusalém enviaram sacerdotes e levitas para lhe perguntar quem ele era, ele confessou e não negou e declarou abertamente, eu não sou o Cristo. E perguntaram, então quem é você, Elias? Ele disse, não, eu não sou. É o profeta? Ele respondeu, não. Finalmente perguntaram, quem é você? Dê-nos uma resposta para que levemos aquele que nos enviaram. Quem diz você acerca de si próprio? E João respondeu com as palavras do profeta Isaías, eu sou a voz do que clama no deserto. Façam um caminho reto para o Senhor. E aí João vai falar a respeito de João Batista, vai discorrer a respeito dessa estrutura do que João declarava a respeito de si mesmo. E ele vai dizendo, olha, alguns fariseus tinham sido enviados, interrogaram, então por que você batiza se não é Cristo, não Elias, nem o profeta? E respondeu João, eu batizo com água, mas entre vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele é aquele que vem depois de mim, cujas correias da sandália não são dignos de amarrar. Tudo isso aconteceu em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. E no dia seguinte, João viu e aproximou-se dele e disse, vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, este é aquele que eu me referi quando disse, vem depois de mim um homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não conhecia, mas por isso é que vim batizando com água, para que ele viesse ser revelado a Israel. Então, João deu o seguinte testemunho, eu vi o Espírito descer do céu
como a pomba permanecer sobre ele. E eu não teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito: aquele sobre o que você viu o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. Então, é muito claro, né, em todo tempo nas Escrituras, né, em todo tempo nas Escrituras, que Jesus, ele é o Filho de Deus, ele é Deus, e ele estava desde o início com Deus. João não tinha dúvida disso. O seu relacionamento com Deus. A Bíblia afirma que Jesus tem a mesma natureza de Deus. Vamos ler João 10:30. Eu estou me estendendo nos textos porque é importante que a gente tenha esse conhecimento desses textos. Acho que vocês já estão vendo. João 10:30. Ó. Vou pegar um pouco antes. Jesus respondeu: eu já lhes disse, mas vocês não creem. As obras que eu realizo em nome do meu Pai falam por mim. Mas vocês não creem porque não são minhas ovelhas. Jesus está falando com os fariseus lá. Ele fala: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai, que as deu para mim, é maior que todos. Ninguém as pode arrancar da mão do meu Pai. E eu e o Pai somos um. Então, Jesus ele coloca muito claro, né, sobre a sua origem, sobre a sua natureza divina, sobre quem ele é. Ele não deixa nenhuma margem de dúvida para nenhum outro entendimento que não seja aquilo que ele estabelece na sua própria palavra. E, por fim, a gente já leu aqui, eu não vou voltar no texto, o próprio relacionamento dele com João Batista. João Batista era reconhecidamente como profeta, né? Se você se lembra na história de Jesus, e eu coloco aqui para vocês, né, se você pega lá no texto, como é que acontece? Quem engravida primeiro, Maria ou a mãe de João? Vocês lembram? Responda aí, quem engravida primeiro, Maria ou a mãe de João? Amém? Alguém falou? A mãe de João. A mãe de João. A mãe de João, ela engravida primeiro, certo? A mãe de João. E aí, tanto é que qual é a passagem, né? Isso, quando a mãe de João, ela vê Maria, que estava grávida, que tinha sido visitada pelo Espírito Santo, estava grávida, o que acontece? Ela se alegra porque a criança, que era João Batista, que estava no ventre dela, se mexe, sim ou não? Não é isso? Se alegra, exulta. E aí, a mãe de João, ela começa a glorificar por conta desse episódio, né? Por conta dessa testificação E aí, eu estou procurando o texto aqui, é dessa testificação no ventre dela, né? E aí, quando isso se estabelece, né? Deixa eu pegar aqui o texto, ó. Ó, versículo 1, capítulo 1, versículo 41 de Lucas. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se em seu ventre. Isabel, a mãe de João, né? Ficou cheia do Espírito. Em voz alta, ela exclamou: bendita é você entre as mulheres, e bendito é o filho que dará à luz. Mas por que sou tão agraciada a ponto de visitar a mãe do meu Senhor? Logo que a saudação chegou aos meus ouvidos, o bebê que está em meu ventre agitou-se de alegria. Feliz é aquela que creu que se cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse. Então disse Maria: minha alma a engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Pois atentou para a humildade da sua serva, de agora em diante todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Pois o poderoso fez grandes coisas em meu favor. Santo é o seu nome e a sua misericórdia tende-se ao que tem de geração em geração. Então, se aqui João, né, claramente já estava no ventre de Maria, eles têm mais ou menos a diferença de 6 meses ali, mais ou menos, se eu não me engano. Então, João, ele nasce primeiro que Jesus, eles têm a diferença de 6 meses. Quando João, no texto que nós lemos, e aqui eu encerro, quando ele vê Jesus,
ele fala claramente no capítulo 3, ele fala, e deixa eu abrir aqui e compartilhar com vocês, ele fala claramente no capítulo 3. Deixa eu pegar aqui, no capítulo 3 de João. Ele fala claramente aqui, olha. Ninguém jamais, pois Deus enviou seu filho para não condenar o mundo, mas para que fosse salvo por meio dele. Quem nele quer é condenado, quem já está condenado. Queria pegar o texto aqui, ninguém pode nascer. Tá, eu perdi aqui, eu vou achar já o texto. Mas quando João vê a Cristo, ele fala claramente: esse é aquele que vem depois de mim, mas ele é antes de mim. Como é que Cristo poderia ser antes de João se ele nasceu depois de João? João mesmo, ele dá testemunha, né? A Bíblia fala que não houve profeta como João Batista dos nascidos de mulher, né? Não houve profeta como João Batista dos nascidos de mulher. E a partir do testemunho de João, ele diz, olha, esse é aquele que vem depois de mim, mas ele é antes de mim. Eu não sou digno de nem sequer amarrar, né, as sandálias de seus pés. E ele coloca isso de maneira muito clara aqui no texto, como testemunhando a respeito do próprio Cristo. Testemunhando a respeito do próprio Cristo. Então, o próprio relacionamento dele com João, eu não vou prolongar aqui, que eu estou falando e lendo o texto ao mesmo tempo, mas ele mesmo aqui, ele coloca isso de maneira clara. Que ele é aquele, né? Que ele é aquele que veio depois de Cristo, mas Cristo vem antes dele, que vem antes da sua existência. Por quê? Porque Jesus era o Filho de Deus, é o próprio Deus, e isso estava muito claro a partir daquilo que João também estabelecia nas suas falas quando do seu ministério. Então, é importantíssimo nós conhecermos, né, sobre aquilo que a Bíblia diz a respeito de Jesus. Porque senão a gente acaba desconhecendo a fé que nós temos, a forma como nós cremos e da maneira como nós devemos crer e nos acabamos sendo levados, né, por doutrinas que não fazem, não tem nenhum sentido a respeito do ponto de vista bíblico. Conhecer a Cristo e conhecer a Jesus, conhecer o seu ministério, o quão poderoso foi aquilo que ele realizou na cruz do Calvário, entender que Jesus é o Verbo, não é temporário, mas que ele sempre existiu, que por meio dele foi criado todas as coisas, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. É parte fundamental da fé que nós temos. Mais uma vez eu afirmo, crer na pré-existência de Cristo, entender isso de maneira clara, impacta profundamente a sua fé, a minha fé, porque nós passamos a saber no íntimo da nossa alma, você pode saber no íntimo da sua alma, que o Deus a quem você segue, ele é eterno, ele é imutável. E qual é o impacto disso? Isso dá confiança a mim e a você em entender que as suas promessas, elas jamais passarão. Que as promessas que Deus tem na minha e na sua vida, elas se cumprirão uma a uma, porque nosso Senhor Deus, ele é eterno e ele é imutável e ele tem soberania sobre todas as coisas. Eu e você, nós não somos fruto de uma fé baseada em ideias humanas, mas nós somos fruto de uma fé baseada na eternidade de Deus e fazemos parte de um plano de salvação poderoso que Deus estabeleceu de eternidade a eternidade. Deus amou você de tal maneira que ele deu seu Filho unigênito para que, quando você cresce nele, você não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Deus ama você, seus pais, seus filhos, seus amores, seu marido, sua esposa, muita gente
pode não amar você. Mas, baseado na imutabilidade de Deus e na eternidade de Deus, tenha certeza, Deus ama você. O Senhor Deus, o Senhor Jesus Cristo, ele amou você antes da eternidade, antes do início de todos os tempos, de eternidade a eternidade. E essa é certeza. Quando você entende isso, você entende que Deus amou você, que Deus pensou em você lá na eternidade, você nem existia. É o que o salmista fala, quando eu ainda era uma massa informe, Deus já conhecia cada um dos seus dias. Deus já conhecia você pelo nome. Deus olhou lá da eternidade e falou, eu amo ao Jorge, a Tânia, a Madilis, ao Marcos, a Mariana, a Lorena, a Jaqueline, a Priscila, o Ellison, a Tatiana, ao Lúcio. Eu amo a eles. E eu não vou medir nenhum esforço para que eu tenha cada um deles ao meu lado por toda a eternidade. E Deus se doou antes mesmo de nós o conhecermos. Amém? O Senhor abençoe sua vida, o Senhor guarde seu coração, que aumente sua fé, que você arda no Espírito e viva esse amor de maneira tão profunda quanto Ele amou você. Bom? Deus abençoe. Eu vou pedir para o Jorge orar por nós nessa noite, para nós podermos encerrar a nossa aula em nome de Jesus. Amém, Jesus. Senhor Deus e meu Pai, esta apresentação de sabedoria cristã e bíblica, apresentada pelo pastor Lúcio, é de uma grandeza em termos de aumentar a nossa segurança e o nosso conhecimento. Amém. Como foi bela a apresentação, como foi profunda a apresentação, como foi perfeita a apresentação, como foi comprovada nas páginas várias citadas por ele em várias páginas da Bíblia, em que nós consultamos acompanhando, com certo atraso às vezes, mas vimos e acompanhamos e marcamos. A profundidade desse ensinamento que nos mostra como acreditar, como confiar, como ser cristão, como ser filho de Deus, como ele mesmo nos disse, que nós seríamos filhos de Deus, nos engrandece. Nos mostra que nós podemos dar as mãos, todos como irmãos, embaixo de uma mesma formação cristã, verdadeira, una e santa. Senhor, muito obrigado por tamanha pregação, muito obrigado por todo os ensinamentos que recebemos, muito obrigado por tudo, Senhor, pelo dia, pelas nossas lutas, sempre com o Senhor à nossa frente, nos defendendo, mesmo quando a gente não enxerga a proteção e a ajuda, quando o livramento vem sem que a gente veja. Obrigado, Pai, por estar aqui agora, junto com todos os irmãos, aprendendo nesta pregação do pastor Lúcio, tão grande, tão profunda e tão espetacular. Em nome de Jesus, amém. Amém, Jesus. Amém. Boa noite. Jesus abençoe vocês, tá? Fiquem na paz. Amém. Ó, quinta-feira, nosso culto online. Tá chegando daqui a 10 dias, nosso encontro de casais. Luau Evangelístico, dia 20 de julho. Se você não sabe, fique sabendo. A gente vai lançar nas redes sociais. Dia 20 de julho, Praia de Caraí, em frente ao Clube Central. Nós teremos nosso segundo Luau Evangelístico. Convide as pessoas, chame para estar nesse tempo lá com a gente. Vai ser uma bênção. E a gente tem mais novidades. Domingo tem uma outra novidade. Quem sabe teremos duas, mas por enquanto uma confirmada. E aí não perca o culto de domingo. Chame alguém, convide alguém. Que o Senhor te abençoe. Lembre-se disso. Deus chamou de eternidade a eternidade para todo sempre. Amém. E na paz. Paz. A paz.